Fala, meu povo! Sejam bem-vindos à nossa série de lives O Meu Deus de Estimação, com D minúsculo bem grande. Tim Keller fala que se o Deus a qual adoramos não nos confronta, nós estamos diante de um ídolo, que é um Deus criado, né, a partir das nossas ambições e projeções, né, da alma. João Calvino já tinha dito há mais de 500 anos atrás: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Toda vez que a santificação te faz abandonar um pecado que é idolatria, o próprio pecado já apresenta uma outra forma de praticar a mesma abominação diante de Deus. E nós teremos aí 7 dias juntos para a gente tocar alguns ídolos modernos, que é uma expressão de idolatria, que é o oposto de uma vida em adoração. E nada mais pertinente, né, porque foi um mês de tantas polêmicas envolvendo coach e evangelho, automaticamente um conceito errado de prosperidade, que a gente começa a nossa série de lives sobre o Deus dinheiro. O que nós precisamos entender desde o início? Qualquer perspectiva sobre Deus e sobre o Evangelho, se estiver sozinho, se torna um grande problema, desvio, heresia, idolatria e por aí vai. O que a gente tem que entender? Nada do que pertence ao reino de Deus e se refere à natureza ou ser de Deus está desacompanhado. Quando a gente fala, por exemplo, ira de Deus, as pessoas não entendem muito, até porque a gente está nessa época de substituição da teologia da prosperidade por meio da teologia coach, a teologia do desenvolvimento, do desempenho, do progresso, do sucesso. Então, quando as pessoas ouvem ira de Deus, elas querem mensurar ira de Deus a partir da nossa própria capacidade de mensuração emocional e sentimental. Nós queremos conectar o senso humano caído sobre ira e o senso perfeito, eterno, divino, celestial, santo da ira de Deus. É impossível a gente fazer esse tipo de conexão. Então, assim, quem é Deus? Deus é aquele que possui sentimentos que para nós são pejorativos em perfeição. A ira de Deus é perfeita. A ira de Deus é santa. Então, nada do que é pecaminoso existe em Deus. Então, quando Deus exerce sua ira, ele não está destituído de amor nem de santidade. Quando Deus está amando, ele não está abrindo mão de ser juiz. Olha as perspectivas que nós temos sobre Deus. Ele é Pai, ele é amor, ele é graça, ele é juízo. Olha o que a Bíblia diz. Ele é juiz e advogado, gente. Então, assim, quando você olhar ou se identificar com a perspectiva de Deus ou do reino de Deus, não isole aquilo. Porque o isolamento de um atributo de Deus ou do Evangelho vai te levar a um caminho de idolatria. Não vai te transformar, porque se você adora a Deus a partir da própria projeção das suas ambições e de sua alma, você vai falhar. Você vai falhar. Então, antes de tudo, você precisa entender: nenhum atributo de Deus e nenhuma característica do reino de Deus está desacompanhada. E nada mais perfeito que esse exemplo. Jesus é juiz, Jesus é advogado. Olha como você tem que ser maduro na sua relação com a verdade do Evangelho. Vai ter gente que vai querer que Deus seja só advogado. Porque tem muita coisa ou um estilo de vida que é abominável diante de Deus. Então essa pessoa sempre vai querer ser perdoada. Então Deus é amor, não julgueis, quem não tiver pecado atira a primeira pedra, porque Jesus existe para perdoá-lo, mas nunca para santificá-lo. Em contrapartida, vai ter aquele que se relaciona com um Deus
juiz, Deus bravo, só ira, condenação, inferno, por aí vai, está equivocado. O que a gente precisa entender? Não abrace um atributo isoladamente. E eu sei que a partir da nossa história de vida, do nosso próprio sentimento vocacional diante da vontade de Deus, nos relacionaremos mais com uma perspectiva do que outra. Isso é inevitável. Mas onde nós estaremos errados? Quando a gente fizer desse fator o todo. Eu tô também para fazer lives aí nas próximas semanas sobre o espírito do anticristo. Aí eu vou falar isso na perspectiva de um cara como Pablo Marçal, como Henrique Vieira, que é um pastor dos transexuais, das minorias do Rio de Janeiro, famoso e aclamado entre a classe artística. Caetano Veloso, Bruno Galhaço, Pablo Vittar, todo esse pessoal adora. Mano Brown, Emicida, ele gravou no CD do Emicida. Então ele é louvado pela cultura, ok? Mas olha só, o Henrique Vieira é daquele que não crê que a Bíblia é totalmente a palavra de Deus. Ele crê que a Bíblia tem que ser revisada na perspectiva do negro, do trans e do gay. Que Jesus é amor, que Jesus é preso político, que não foi Deus quem matou Jesus, foi Roma que matou Jesus, foi a política que matou Jesus. Então olha só, isso é o espírito do anticristo. Henrique Vieira é um cara pacífico, amoroso, e eu nasci de novo, eu, Anderson. Então qualquer pessoa que falar sobre Jesus a partir de uma característica que eu sei que é real, vai me tocar e vai me emocionar. Esse Henrique Vieira, numa entrevista que ele deu para o Lázaro Ramos, até arrepio, isso é emocionante. E é verdade o que ele disse, mas a verdade que ele disse está isolada, aí vai se tornar o espírito do anticristo. Daqui a pouco eu vou explicar para você o que é o espírito do anticristo. Não é algo tão horroroso como você pensa, por isso que você tem que tomar cuidado. Nessa entrevista do Henrique Vieira para o Lázaro Ramos, o Henrique Vieira falou que tem um problema que vem dos teólogos da teologia da libertação, que é uma teologia católica mais social do que espiritual. Que eles não creem no Deus todo-poderoso, mas num Deus todo vulnerável, todo identificado. O Henrique Vieira falou nessa entrevista: eu tenho problemas em crer em um Deus todo-poderoso. Porque se há um Deus todo-poderoso, por que a fome, por que a pobreza, por que o machismo, por que isso e por que aquilo outro? Aí ele diz: eu creio num Deus todo humano, todo misericordioso. Aí olha só o ponto cego dele: para Deus ser todo misericordioso, ele tem que ser todo poderoso. Eu só posso exercer misericórdia se eu tenho a capacidade de destruir você. E esse pessoal não enxerga o ponto cego. Pois bem, o Lázaro Ramos arregalou o olho, porque a cultura quer isso, quer um Deus todo humanizado que não é divino, que não redime. E se não redime, é porque não está confrontando os pecados nos quais nós vivemos. Mas vamos lá. Aí, nessa época da entrevista do Henrique Vieira, aconteceu um acidente, se não me falha a memória, no metrô de São Paulo, onde uma criança de 3 anos se desprendeu da mão de sua mãe e, infelizmente, foi atropelado pelo trem. Lamentável, uma situação horrorosa que nenhum ser humano deveria passar. Aí o Henrique Vieira disse assim, olha, aí o Lázaro Ramos perguntou: quem é Deus? Onde está Deus? Aí o pastor Henrique Vieira fez menção desse acidente, dizendo: olha, uma mãe acabou de perder um filho atropelado no metrô de São Paulo, no trem de São Paulo. Deus é a mãe chorando e Deus é a criança morta. Eu chorando assistindo aquilo. Isso é emocionante, é o lado humano do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas na perspectiva do Henrique Vieira, Jesus é só isso, ele não é o Redentor. Porque ele não é o Redentor, Henrique Vieira não confronta pecado de ninguém. Gente, para Mano Brown, Emicida e Caetano Veloso gostar de um pastor, só existe 2 hipóteses. Ou esses homens nasceram de novo, ou esse pastor está recortando o evangelho para agradar a cultura. Então, você percebe o terror
que é você fazer de uma perspectiva o todo. Jesus é homem, mas Jesus é Deus, redentor, morreu por causa dos nossos pecados. Jesus não foi para a cruz para nos fazer seres humanos mais amorosos. Jesus foi para a cruz para que o débito que a humanidade deve a Deus fosse paga nele mesmo, porque a conta é impagável. Então todos nós estamos com destino traçado para o inferno, para ser atormentado pela santidade de Jesus. O inferno não é criação do diabo. O diabo não é o atormentador do inferno. O atormentador do inferno é Jesus em sua majestade. Então, o evangelho é a boa notícia de Deus dizendo, eu te livro de mim mesmo. Porque a gente acha que o evangelho está livrando a gente apenas do pecado e do diabo. O evangelho é boa nova porque está nos livrando do próprio Deus em sua ira. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João, capítulo 3, verso 36, está escrito: aquele que permanecer rebelde ao Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus e o seu sacrifício não anula o fato que Deus está irado contra o pecado e está irado contra o pecador. Então, é muito grave a gente pegar um atributo, uma característica e isolar aquilo, fazer daquilo a totalidade da verdade. Voltando ao espírito do anticristo. Por que Henrique Vieira flui no espírito do anticristo? Porque a gente acha que espírito do anticristo é a banda de heavy metal, é o rock and roll, é o pentagrama, é a camisa preta. Gente, espírito do anticristo é somente a manifestação filosófica, social e política de que o homem não é um pecador. Ele só está errado. Se o homem não é pecador, Jesus não é redentor. Aí você quebrou a lógica total do evangelho. Pablo Marçal falou lá no estádio que ele fez que o problema do homem não é o pecado, nem o corpo e nem o espírito humano precisando de redenção. É só a alma travada, bloqueada e tem que desbloquear. O que é isso? Espírito do anticristo. Qual é o quadripé da pregação do evangelho? O mundo foi criado perfeito. Já não é mais perfeito porque Adão pecou. Criação, queda, redenção, consumação. Se a pregação não incluir esse quadripé, não é evangelho. O espírito do anticristo é tirar de Jesus o motivo pelo qual ele morreu, que é o pecado. Simples assim. Então, nós, como disse John MacArthur num livro, recomendo vocês lerem, é um pastor e teólogo norte-americano ainda vivo. Sociedade sem pecado. Então, o que é o politicamente correto? Por que eu estou bloqueado no primeiro perfil do Instagram? Porque a gente não pode mais falar sobre pecado. A gente está nessa sociedade castrada, onde verdades científicas, biológicas, transcendentes, espirituais e morais não valem mais nada. O homem é o que ele quiser ser. Trans, pan, alienígena, dinossauro, casar com 2, com 3, com 4, com 5, poliafetividade, trans tudo. O que não é trans está fora de moda. Então, ninguém pode mais se posicionar sobre verdades teológicas, biológicas e morais. Porque as pessoas estão fazendo recortes sobre a vida e sobre o próprio Deus, e querendo que Deus se enquadre nisso. Então, espírito do anticristo é você negar que o homem é pecador, é você negar que Deus é criador propositivo, há um propósito na criação. Por exemplo, se a homossexualidade fosse verdade, ela era reprodutiva. Para o homossexual reproduzir, ele tem que apelar a uma verdade bíblica e biológica, macho e fêmea. Para um casal homoafetivo fecundar, ele precisa de um sêmen heterossexual e de um útero heterossexual. Mas se eu falar isso, eu vou ser preso.
Quando eu falo para vocês que o presidente vigente é contenção e não concordância plena, é porque vocês não têm nem imaginação do que pode acontecer contra a igreja nas próximas décadas. Se o governo for de esquerda e eu estiver fazendo uma live como essa, meu amigo, já era para mim. Já era. Cancelamento digital. Se aprovarem leis, vou ser preso com muita facilidade e rapidez. Então, o espírito do anticristo é: Deus não criou o mundo de maneira objetiva e propositiva. É somente a reflexão. Se a homossexualidade é verdade, que o mundo se torne homonormativo. Espere 100 anos, meu amigo. A civilização humana acabou. Acabou. Então vamos voltar para eu concluir e falar de dinheiro. Espírito do anticristo. Eu nego que Deus é criador propositivo e objetivo. Os teólogos como Henrique Vieira e muitos outros relativistas afirmam que Adão e Eva é um relato mítico, folclórico, não existente. Assim como Jó. Eles querem forçar que não existe. É só poesia. Se Adão e Eva não existe criação objetiva, propositiva. Se não existe Adão e Eva e nem criação objetiva e propositiva, não existe pecado. O homem é fruto de si mesmo e do darwinismo, da evolução biológica, da evolução política e social. Se não existe pecado, porque não existe criação objetiva e propositiva, não existe redenção. Se não existe redenção, Jesus não é Deus. Ele é apenas um ente histórico e político, identificado com as minorias. Está aí o grande problema que nós vivemos hoje, dos recortes. Isso é espírito do anticristo. Pegar e isolar uma verdade do evangelho, criar um raciocínio no qual o homem não presta mais conta a Deus. O homem é autônomo. É Deus que serve o homem e não o homem que obedece a Deus. Por isso, o tema da nossa live é Meu Deus, com D minúsculo, de estimação. A gente tem Deus da prosperidade, Deus da cura, Deus trans, Deus gay, Deus negro, Deus tudo. A gente só não tem mais Deus soberano, a gente já não tem mais Deus bíblico, a gente já não tem mais Deus todo-poderoso. E como disse a Josi aqui, eu acho que só vai piorar, irmã. Que não piore na sua casa e nem na minha. Que a minha casa e a sua casa sejam ainda filial do céu, o Éden do Senhor. Mas vamos lá, o nosso primeiro tema. Coloquei todo esse fundamento para a gente agora, Deus mulher. A mulher virou deusa no século XXI. Posto tudo isso, passamos agora a falar do nosso primeiro tema, que é o Deus dinheiro. A teologia da prosperidade foi substituída agora pela teologia coach. Gente, é uma fala minha, que vire um slogan na sua vida. Se a teologia da prosperidade e a teologia coach está certa, o apóstolo Paulo está errado. Os profetas estão errados, os apóstolos estão errados, Jesus está errado, os reformadores estão errados e 21 séculos de fé cristã, reformada protestante, estão errados. John Piper, nosso herói teológico vivo, disse: se o amor de Deus para com seus filhos é medido por nossa saúde, riqueza, conforto nesta vida, Deus odiou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é aquele que escreveu, de acordo com a vontade soberana de Deus, 70% do Novo Testamento. Ou Paulo está certo, ou Pablo Marçal está certo. Por exemplo. Ou Paulo está certo, ou Mike Murdock, ou Morris Cerulo estão certos. E a gente precisa decidir. Gente,
Olha só, brasileiro é órfão desde a colonização. Tem um pastor português, Nuno Ornelas, um amigo nosso. Preguei na igreja dele em 2018, lá em Portugal. E ele... O nosso jantar foi muito confrontador. Em que aspecto? Ele disse, igrejas como a Universal e a Mundial, lá do Cowboy, não se cresceram na minha cidade. Fecharam, faliram. Aí eu perguntei, por quê? Ele disse, qual é a média de leitura de livro do brasileiro por ano? Aí eu falei, não tenho esse número. Aí ele disse, aqui na minha cidade, a média 7 livros por ano. Você acha que uma sociedade literária, acadêmica, ao se desenvolver de maneira cognitiva, de maneira moral e tendo a possibilidade agora de ter uma espiritualidade madura quando se converte, vai cair na ladainha que uma água ungida cura? Que um travesseirinho ungido vai curar adultério? Que se você der o trízimo, Deus vai curar um câncer? Grande milagre na sua vida? Não. Só órfãos creem. Nós temos, gente, eu vou produzir esse conteúdo para vocês em breve, tá? Não se preocupem, de maneira gratuita. Pobreza emocional. Na CAF, na nossa comunidade online, já tem a introdução desse conteúdo, mas não tem a totalidade dele. Eu quero desenvolver esse raciocínio desde Adão, no aspecto teológico, espiritual, sociológico, mas aqui no nosso Brasil eu quero começar desde a colonização, quando os escravos foram alforriados, libertados. Então, se você não sabe sociologicamente a timeline das nossas favelas, elas nasceram quando os negros foram libertados. Mas esses negros que foram alforriados sem ecossistema de sobrevivência, sem emprego, sem foco, sem educação, sem instrumentalização para o seu desenvolvimento. Eles foram isolados do centro, onde eles serviam as elites, para as marginalidades geográficas, ok? E a partir dessa lógica eu raciocínio. Pobreza emocional. Coaches como o Pablo Marçal, por exemplo, se não se arrependerem para entender, eles apelam à pobreza emocional. Eles apelam à orfandade geográfica. O nosso país, ele é órfão desde a colonização. Observe, existem estudos sociológicos onde as maiores potências econômicas das nações estão fundamentadas no legado dos reformadores, do trabalho para a glória de Deus, ok? E os países mais subdesenvolvidos ou menos desenvolvidos economicamente e de maneira educacional têm por raiz o catolicismo. O catolicismo, no papado, palavra papa ou padre, significa pai. Então, há estudos sociológicos onde a raiz da pobreza das nações está linkada ao catolicismo e a prosperidade das nações está ligada aos reformadores. O Brasil, ele é órfão, por isso a gente idolatra Lula, a gente idolatra Bolsonaro, a gente só mudou de cores. Mas os lulistas são os bolsonaristas de hoje nos seus radicalismos. Por quê? A gente não representa a si mesmo. A gente quer um papado, a gente quer uma cobertura espiritual. Olha, por isso que funciona cobertura espiritual, paizinho espiritual, pastor é pai. E a igreja evangélica está reproduzindo a mesma realidade da igreja católica, que é uma cobertura que substitui a falta de identidade. Então, o coach, ou os coaches, eles se aproveitam desse desespero existencial por identidade. Não sabemos quem somos. Se não sabemos quem somos, não sabemos nos reproduzir, nos posicionar, nos fecundar em todas as áreas da vida. Então é horroroso a postura de apelar a essa orfandade cósmica, porque começa em Adão, a essa orfandade geográfica da nossa colonização e essa pobreza emocional.
Assim, ó, ontem, para você ter uma ideia, uma esposa me procurou, acho que é Goiânia. O marido abandonou ela com a filha de 5 anos, uma bebê recém-nascida de 1 mês, para seguir Pablo Marçal em São Paulo, porque ele entendeu que o bloqueio dele era a família. E um cara horroroso desse é um órfão. Eu nem responsabilizo um cara como o Pablo Marçal. Provavelmente ele nem sabe da existência desse cara. Mas olha só, o que vocês estão chamando de progresso, a desgraça que é. Que é um cara pobre moralmente, um cara pobre existencialmente e um cara pobre financeiramente, crendo que abandonar a família para seguir um guru vai destravar, desbloquear a vida dele para ele ser um cara rico, para ele ser um cara próspero. E mesmo se tornasse, irmão, que riqueza é essa na qual você abandona seus filhos e sua esposa? Então, esse é um Deus dinheiro. Só substituiu os nomes. E para a gente desenvolver o raciocínio, para entrar numa linha de conclusão, gente, o problema não é o dinheiro. O problema é o Deus dinheiro. O problema é o dinheiro estar sozinho. Que você se torne trilionário. Que você se torne bilionário. Que você se torne milionário. Mas a pergunta é, essa sua riqueza está acompanhada? Porque riqueza não é prosperidade. Há uma confusão que eles geram em nós. Ok? Riqueza é tudo aquilo que você pode desenvolver, acumular, gastar. Prosperidade é as riquezas do reino de Deus, que também é dinheiro, mas não é só dinheiro, crescente em todas as áreas da sua vida. Um cara que tem muito dinheiro e não tem caráter não é próspero. Um cara que tem muito dinheiro, mas abandonou a mulher da mocidade, não é próspero. Um cara que tem muito dinheiro e é um pai de selfie e não é um bom pai, não é próspero. Um cara que tem muito dinheiro e não é espiritual, não é piedoso, não é simples, não é humilde, ele não é próspero. O problema não é o dinheiro, tá? Eu também sou contra a teologia franciscana e a teologia da pobreza. Eu sempre falo, os apóstolos decidiram ser franciscanos. Mas a Bíblia fez questão de enfatizar que Jesus tinha um discípulo rico chamado José de Arimateia. E foi esse José de Arimateia que pagou o funeral de Jesus. Em termos de excelência. O corpo foi coberto com linho finíssimo e puro. O corpo foi sepultado em uma sepultura na rocha, na pedra, ou seja, indigentes eram jogados em buracos no chão e uma pá de cal era jogada em cima. Só pessoas posicionadas socialmente teriam um funeral na pedra, em uma pedra virgem, uma sepultura nunca usada. Então, temos que ser equilibrados. O problema aqui não é prosperidade. O problema aqui é dinheiro desacompanhado. Porque dinheiro desacompanhado se torna uma persona maligna chamada Mamon. O nosso dinheiro não pode estar desacompanhado. O nosso dinheiro precisa ser refém de espiritualidade. Precisa ser refém de generosidade, de adoração, de serviço ao outro. Então, aqui não se trata do problema dinheiro, mas se trata do problema dinheiro que não tem companhia, que não tem outros atributos. Penso eu, o apóstolo Paulo é um dos autores bíblicos que afirmam que Jesus estava voltando há 2000 anos atrás. Eu creio que os apóstolos tinham um sentimento escatológico muito urgente, Jesus está voltando. E isso fez com que obviamente que Deus não é refém. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. Ponto final, de maneira absoluta. Penso eu na minha licença poética. Se os apóstolos soubessem que 2000 anos depois Jesus ainda não teria voltado, eu, na minha poesia, creio que eles desenvolveriam raciocínios teológicos e sociais sobre questões que não temos uma clareza muito abrangente. Política,
o limite do envolvimento político, finanças, homossexualidade. A Bíblia condena a homossexualidade, mas ela não nos oferece o paradigma processual, como lidar em todas as nuances da questão. Então, por reverência sagrada à palavra de Deus, dependência do Espírito Santo, nós sabemos como nos conduzir nos discipulados, nas pregações sobre temas inexplorados. Não é porque a Bíblia não disse que ela não está dizendo, por exemplo, pedofilia, uso de drogas, por aí vai. Então não está escrito na Bíblia não fumareis, por exemplo, né? Mas nós temos uma noção da tota escritura, né? Porque esse é o exercício hermenêutico, não é apenas o verso em si, mas o verso preso ao texto, ao capítulo, ao livro, ao autor, ao destinatário e a Bíblia toda. Antes de uma conclusão, nós temos que fazer esse exercício exegético. Ok? Então, nós precisamos sair dos radicalismos e entrar em equilíbrio nos assuntos. Então, voltando, a teologia coach apela à orfandade. E a orfandade vai fazer de tudo. Pessoas já me procuraram dizendo, eu vendi casa. Casais me procuraram aqui dizendo, eu vendi casa para comprar curso coach. Eu vendi moto, eu vendi carro. Eu mudei de cidade, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Por quê? Foi ativado na ganância. Foi ativado no desespero de falta de identidade. Foi ativado na falta de paciência cristocêntrica. Porque onde Jesus é amado, temido, obedecido e aguardado, haverá prosperidade natural. Mas Deus é pai, e pai não dá um carro ao filho sem carteira de habilitação. Meu filho mais velho tem 14 anos. Eu não posso dar a ele um carro. Ele não tem maturidade moral, existencial e nem habilitação legal para tal. Então, Deus tem o que é seguro para nós num processo de prosperidade no momento certo. Paulo disse em Gálatas capítulo 6, no tempo certo, se não desistirmos de semear, colheremos. Então, que tempo certo é esse? É o kairós de Deus. Eu tenho que ser intencional nos meus desenvolvimentos, obviamente, mas Deus tem um momento certo para a coisa certa. Eu pergunto a você, coisa linda, que é ambicioso e quer ser desbloqueado para ter legitimidade na sua ambição. Se Deus hoje te desse os milhões que a teologia coach te promete colher porque você é general e governador, você tem caráter para receber esse dinheiro? Fosse hoje a resposta de Deus para a sua prosperidade, você tem caráter e maturidade para receber isso? Deus seria glorificado? O propósito de Deus se estabeleceria? Você serviria a igreja? Uma coisa é você estar na igreja clamando, dando dízimo de R$10. Ó Deus! Se hoje Deus te desse 1 milhão, você dizimaria? Por exemplo, aqui eu não estou falando como pastor, eu estou falando como o raciocínio do serviço. Chame a sua contribuição do que você quiser, esmola, dízimo, investir em projeto, em missões, em missionários, seja lá o que for. Você, de maneira primária, porque dízimo para mim é mobral ainda, ok? É primário. Dizimista para mim ainda não entendeu o evangelho, porque dizimista era o discípulo de Moisés. Eu, como discípulo de Jesus, começo onde o discípulo de Moisés parou. Foi no dízimo. Então, do dízimo para frente, é o meu raciocínio de prosperidade. Então, começando no mobral, se hoje você recebesse 1 milhão, você daria 100 mil reais? Para a glória de Deus? Você seria generoso? Você teria caráter para lidar com a bênção? Então, observe o que eu estou querendo ensinar para você. Não é algo contra a riqueza. É a riqueza acompanhada.
Por exemplo, se você receber 1 milhão e esse 1 milhão estiver desacompanhado, Deus não é glorificado. Isso não te fará bem. Isso não fará bem, irmão, para teu homem interior. Isso não fará bem para o teu casamento. Isso não fará bem em nenhum aspecto da tua vida. Então vamos lá. Você já entendeu que aqui eu não sou pró-pobreza nem anti-prosperidade. Eu só espero que você entenda que, concernente ao reino de Deus, as coisas do reino de Deus não estão desacompanhadas. Nunca estiveram. Para ter dinheiro concernente aos valores de Deus, tem que ter o caráter do reino de Deus. Simples assim. Raciocínios básicos. O que vocês chamam de governar, Gênesis 1:26, criados à imagem e semelhança de Deus para fecundar, não é dominância, não é a teologia dos 7 montes, dominar os processos, dominar as mesas de trabalho, é gerenciamento da criação. Se você é portador da imago Dei, se você é portador da imagem e semelhança de Deus, você faz como Jesus faria. Por isso eu me escandalizo. Jesus não desceria de helicóptero e Porsche no estádio para falar do evangelho. Se eu sou gerente daquilo que não é meu. Porque, irmão, general de quê? General para onde? Eu sou o Alfred do Batman, irmão. Eu tô aqui para dar vazão à glória de Deus. Eu não sou o salvador da cidade. Eu sou aquele que prepara aquele que vai salvar a cidade. Eu sou o Alfred, eu ando no carro do Batman, eu lavo o carro do Batman, eu conheço a identidade secreta do Batman, eu deito na cama do Batman, eu abro a geladeira do Batman, mas eu não sou o Batman. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Do pó viestes e ao pó voltarás. Não és nada. E tá aí um vírus provando que não somos absolutamente nada. Sem o melhor ângulo que temos, que é a presença de Deus. Um vírus pode acabar com a nossa vida. Hoje estamos aqui. Amanhã podemos estar mortos. A grande pergunta que eu faço é: você está pronto para morrer? A teologia coach está te ensinando uma vida melhor aqui na terra. Mas o evangelho de Jesus, além de te ensinar uma vida melhor na terra, o evangelho de Jesus te ensina a morrer melhor. Se você morresse hoje, você está pronto para a segunda vida ou para a segunda morte? Se fosse hoje sua morte, você está pronto para a segunda vida? Ou você tem consciência da segunda morte? Essa que é a grande questão. Sou criado à imagem e semelhança de Deus, mas está maculado. Não tem essa de governar, que você está bloqueado. Você perdeu a imago Dei. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então você não é de maneira inatura quem foi criado para ser. Só existem 3 seres humanos em estado de pureza original: Jesus e Adão e Eva antes de pecarem. Só essas 3 pessoas sabem o que é existir de maneira pura sem a interferência do pecado e da natureza pecaminosa, maligna. Ok? Então o mandato cultural de Gênesis 1:26, ele está maculado. Por isso, tudo o que o evangelho em Jesus me proporcionar tem que estar preso a um ecossistema de valores e não um valor sozinho, isoladamente. Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A antíntese também é verdadeira. Se eu fui destituído, eu tenho que entender que eu fui instituído. Então, eu vejo Romanos 3:23 como um texto reagente a Gênesis 1:26 e ao relato da queda em Gênesis capítulo 3 e em Gênesis capítulo 4. Eu só posso ser destituído se eu entender que eu fui instituído.
Eu tinha a imagem de Deus, o pecado me tirou essa imagem de Deus e a redenção em Jesus me restitui. Mas restitui o quê? Para quê? Para onde? Por isso, o dinheiro isoladamente sem um propósito maior que o norteia, sem a banalidade, sem a extravagância, sem a futilidade. Eu sempre falo sobre o seu Antônio, que é o dono da Forte Leve, a caixa de água azulzinha que está em cima da sua casa. Um homem simples, comum, que tem avião, mas não é um boçal. Ele emprega quase 200 missionários de carteira fechada. Ele tem uma agência missionária no sertão nordestino. Eu chorei quando eu entrei na sede. Ele tem tudo mapeado, todos os missionários, quantas cisternas foram plantadas e tal, não sei o quê. Cara bilionário, que prosperou para a glória de Jesus, porque Jesus é sócio do negócio. Então você observa que não é o dinheiro, mas você olha para o seu Antônio, e o seu Antônio cabe numa palavra chamada simplicidade. Ele não é o bilionário fútil, sabe? De Jaguar. Por quê, irmão? Homem de Deus e mulher de Deus tem o melhor bem pela funcionalidade, não pela banalidade. Você precisa de um carro bom, que atende às suas demandas e necessidades, não de um carro fútil que expressa a sua falta de identidade. Ostentação ainda é orfandade. Ostentação é bloqueio ainda, irmão. Então, assim, ó, os coaches, a gente tem que desbloquear os coaches, porque ostentação ainda é bloqueio. Porque se alguém tem que me ouvir, me honrar e me respeitar por aquilo que eu aparento ser e não por aquilo que sou, o método de destravamento não cumpre o que promete, porque isso ainda é bloqueio. Gente, os verdadeiros prósperos não estão com cinto de Dolce & Gabbana, não estão com camisa da Lacoste, não estão com Porsche. Os verdadeiros prósperos estão cabendo numa palavra chamada simplicidade. Veja o dono do Facebook, irmão. Assim, ó, esses caras estão todos numa agenda maligna, mas vamos falar do lado bom deles. Vê um Bill Gates, vê um Zuckerberg, vê um cara bilionário, se ele tá de ostentação, de bobeirinha. Tá não, porque eles são. E a conta bancária prova que eles são. Então assim, ó, não, eu tenho que andar de Porsche para destravar o negócio. Ostentação é orfandade. Ostentação é bloqueio da alma. Bloqueio dos processos. Eu gosto de John Wesley, nosso teólogo do século XVII. Ele lutou pelo seu primeiro grande salário, que foi $33, uma fortuna para a época. E ele entendeu o seguinte, trabalhe o máximo que você puder para ajudar o máximo de pessoas que você puder em todos os lugares que você puder. Ele lutou até que o salário dele chegou a $1.500, uma fortuna para a época. Mas ele se manteve no padrão de vida dos $33 e sobrava para ele, R$1.400 para glorificar a Deus e assustar o diabo. É disso que eu estou falando. Só faz sentido prosperar se faz sentido servir. E obviamente que você só vai servir se você prosperar. Então eu não sou anti-prosperidade. Eu sou a favor da prosperidade acompanhada de um propósito não extravagante que glorifique a Deus. Mas voltando. Eu fui instituído em Gênesis 1:26, fui destituído em Gênesis 3 por causa do pecado. Onde estás? Não é uma pergunta geográfica em Gênesis 3:9, é uma pergunta de existência. Qual a tua origem, qual o teu destino, qual o propósito da tua existência? Adão não soube mais responder. Paulo relata em Romanos 3:23 que eu fui destituído da glória que eu tinha. E eu posso entender que a antítese de Romanos 3:23 também é verdadeira. Jesus foi para a cruz para me restituir ao que eu seria, teria e poderia se Adão jamais tivesse pecado. Isso para mim é fato, ok? A pobreza ela não é criativa, porque pobreza ela é finitude,
Romanos 5,12, o apóstolo Paulo vai dizer que o pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem, por meio do pecado, a morte. Então tudo aquilo que é finito é morte, tudo aquilo que é morte é pobreza, ok? Então enfermidade, guerra, pobreza, divórcio, violência, tudo que não funciona existe por causa do pecado. Então nisso eu acho que a gente pode se encontrar com o lado bom da teologia da prosperidade. Existe uma prosperidade, mas ela não é a teologia da prosperidade. Há algo bom, pastor, na teologia coach? Gente, eu sou coach. Vocês sabiam que eu sou coach? Quarta-feira, amanhã eu vou ter uma live com o pastor Eliseu Rodrigues, nosso aleluiado assembleano. Vou começar uma live, Coach Não É Evangelho, uma série de lives a partir de amanhã às 15 horas, um movimento pastoral com pastores sérios. Quarta-feira é com o pastor Clodoaldo Massagli. Ele é coach por profissão. Mas, por exemplo, você pega caras como Paulo Vieira, aquele outro magrinho, um senhor aqui do Brasil, esqueci. Se vocês estão antenados, me lembrem. São os dois grandes nomes do coach no país. Eu tenho formação de coach emocional. Olha que legal. Então, assim, eu não tô aqui, irmão, demonizando nada. Eu só quero dizer que o coach não é o evangelho. É uma ferramenta muito boa, por sinal, aplicada no nosso desenvolvimento humano, que não entre na lógica do que é evangelho. José Roberto Marques, esse mesmo. José Roberto Marques e Paulo Vieira são dois coaches saudáveis. E que são evangélicos, se não me falha a memória. Paulo Vieira e José Roberto Marques. Dois homens equilibrados, que todo mundo que eu conheço, que foram formados por eles, são maduros, são equilibrados, são equacionados e parecem que são cristãos evangélicos. Então eu tenho formação em coach emocional. Apliquei pouco, gostei muito dessa formação, tenho esse certificado, mas eu subo num púlpito para pegar o evangelho. Se, além do evangelho, eu conseguir aplicar uma ferramenta de desenvolvimento, olha que maravilha, mas eu não posso fazer da aplicação da ferramenta o evangelho, porque o evangelho é uma questão de, vamos voltar ao início da live, criação, queda, redenção, consumação. Então, se a aplicação da ciência, se a aplicação da ferramenta macular o quadripé do evangelho, criação, queda, redenção, consumação, está errado. E não é o evangelho. Ok? Então, por que você quer o Deus dinheiro? Porque você é órfão. Você quer o Deus dinheiro porque você está vazio. Você quer o Deus dinheiro porque você não obedece a Jesus do jeito que deveria. E para gente finalizar, eu quero ler 3 textos bíblicos. E só vai teimar, irmão, quem está desviado. Só homem e mulher de Deus é convencido pela palavra. Homem e mulher de Deus, você abriu a Bíblia, convenceu o que está escrito e fez a hermenêutica correta e a aplicação correta do texto, o homem de Deus e a mulher de Deus é convencido. Lucas, capítulo 12, a partir do verso 21. Vamos a partir do verso 15, para ganhar contexto. Palavras de Jesus. Então, lhes recomendou: tomem cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Avareza não é dinheiro, ok? Avareza não é dinheiro. O problema não é o dinheiro. O problema é o dinheiro desacompanhado, que vai gerar avareza e mamon. O André colocou aqui: por isso a necessidade de estudar teologia. Obviamente, gente. Teologia bíblica e saudável é o freio de toda a verdade, de toda a mentira. Faz a gente ter uma análise adequada da realidade. Todo mundo que é enganado por falsas doutrinas, falsos ensinos e falsos mestres é gente que não estuda o básico. Por exemplo, você quer ver como você é um ignorante teológico? Eu postei uma frase do pastor Clodoaldo: o coach diz, você pode tudo.
O Evangelho diz, você não pode coisa alguma. Porque Jesus Cristo disse, eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo. Sem mim, nada podeis fazer. Mas o coach vem e diz, você não é nada. Você não é nada. Tá? Você não é nada. Semana que vem você pode estar morto. Você não é nada. Do pó você veio. E ao pó você vai voltar. Ok? Aí o pessoal veio com Filipenses 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Pode nada. Por que você não vai no hospital lá curar as vítimas de Covid? Pode nada. Você não pode nada, irmão. O tudo posso naquele que me fortalece, no contexto de Filipenses 4, não é o poder para realizar, é a capacidade de suportar momentos e circunstâncias porque Deus sustenta. No contexto de Filipenses 4, eu posso entender que o apóstolo Paulo disse, eu sou o mesmo Paulo com um pão, eu sou o mesmo Paulo com 1 milhão, eu sei ter muito, sei ter pouco, sei ter abundância, sei passar fome. Tudo posso naquele que me sustenta. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se eu tiver muito, Jesus continua a me sustentar. Eu não vou perder o eixo da simplicidade. Ok? Se eu não tiver nada, o não ter nada é por enquanto, porque Deus é o meu Criador, o meu Redentor, o meu Pai, o meu provedor. Então, o meu sofrimento não é para sempre. É isso que diz o texto. Se você tem muito, você não vai correr perigo, porque o Senhor te sustenta no muito, te livra da soberba, do orgulho, da ganância e da futilidade. Mas se você não tiver nada, o nada é hoje, porque amanhã você pode receber uma provisão maravilhosa, como Paulo recebeu no texto de Filipenses 4. Ele recebeu uma provisão maravilhosa. Por isso que ele escreveu o que está escrito lá. Então você não pode nada, porque se você pudesse, você já tinha mudado o mundo. Você não mudou nada, não mudou nem sua vida. E aqui quem é homem sem vergonha, nem ainda soltou o Bilal. Tem uma mão na Bíblia e a outra no Bilal. Então, para de meninice, vai estudar teologia, vai estudar a Bíblia, irmão. Para parar de ser menino, enganado e enganador, sem nunca chegar ao pleno conhecimento da verdade. Mas deixa eu voltar ao texto. Então Jesus lhes recomendou, tomem cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Vou repetir bem devagarinho. Porque a vida de um homem não consiste, não se baseia na abundância dos bens que ele possui. Verso 16. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e pensava consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde guardar os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto, todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens um depósito, muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você construiu, para quem ficará? Assim é o homem que é rico para si mesmo e não é rico para com Deus. Você percebeu que nas palavras de Jesus o problema não é o dinheiro. Ele disse, assim é um homem que é rico para consigo e não é rico para com Deus. O que eu posso entender também é que você pode ser rico para com Deus e rico para consigo mesmo. Mas o cara que tem riqueza e está discutindo como aumentar a riqueza sem estar preso ao propósito de Deus, e não é no sentido do propósito de Deus no teu entendimento. Eu vou ser general para viver o propósito de Deus. E se não for a vontade de Deus que você seja o general? Porque se todo mundo for o general, ninguém é soldado. Se todo mundo for cabeça, ninguém é cauda. Gente, nessa lógica que vocês são general, destravador do mundo, os bichão do negócio, irmão, você afeta a linha de produção, a demanda, o mercado de trabalho. Do tipo assim, ó. Se todo mundo é cabeça, ninguém é funcionário. Se todo mundo, irmão, é o bichão general do negócio,
Irmão, você bugou o processo todo, irmão. Porque é do tipo assim, ó. Em general não vai produzir. Tem uma demanda, uma linha de produção e o comércio. O raciocínio básico de um bem de consumo tem uma necessidade, uma demanda. Haverá uma linha de produção, fábrica, funcionários, matéria-prima e depois o comércio, o bom capital, o capitalismo. Se todo mundo é cabeça, ninguém é linha de produção, ninguém é mercado, todo mundo é bichão. Gente, olha só, vocês não é general coisa nenhuma, irmão. Por quê? Porque na cidade de Deus tem 12 colunas, com o nome dos 12 apóstolos. No reino de Deus tem hierarquia, no reino de Deus tem recompensa, tem galardão. E não tem irmão, tu acha que o general do reino de Deus, vai chegar no reino de Deus peitando o quê, irmão? Baixa a bola, cê é louco, irmão. Vocês são malucos. Que negócio que é esse, irmão? No mesmo dia que o coach tentou levantar irmão na cadeira de roda, segunda-feira que vem eu vou ter uma live com o pastor Hernani Santos, é um dos pastores mais sérios de cura no nosso país. No mesmo dia, para mostrar o que é evangelho, o coach tentou brincar com o sagrado e fazer uma cadeirante levantar, ela não levantou. Porque eu quero, você quer, então levanta. E não levantou. E o homem de Deus, pastor Hernani Santos, sigam ele aí no Instagram, vai ter o vídeo da criança lá, criança na cadeira de roda. Irmão, ministério de cura é com humilhação, irmão, é diante do altar. Ó, Santo Criador do Universo, nós, em teu nome santo, em reverência, mansidão de espírito, oramos a ti. Levanta essa pessoa da cadeira de roda, faça a tua vontade. Cure essa pessoa por amor do teu nome, pela fama do teu nome. Que tu sejas louvado. É assim, irmão, que é o processo. E o pastor levantou o menino da cadeira de roda para a glória de Deus e não para a glória de um método. Irmão, se aquela moça levanta no estádio, ninguém para vocês, não, irmão. Mas para mostrar a baboseira que vocês estão vivendo, não levantou. E graças a Deus que não levantou, porque imagina se levantasse, tá doido. No outro dia vocês levantavam estátua pro cara, porque a culpa é de vocês. O falso ensino e o falso profeta só existe como um castigo de vocês por causa dessa palhaçada. Então, Lucas 12, 21, nós lemos aqui para vocês. O irmão falando, Iago Martins te chamou de narcisista inveterado. Gente, Iago Martins usa absorvente. É interessante, né? Que eles dizem que se escandalizaram com a minha fala. Mulher, adore vosso marido. Que o texto de Efésios, capítulo 5, verso 22, diz, submissas ao marido, vírgula, como ao Senhor. Então, esse como ao Senhor dá o link no que eu chamo de reverência feminina para com o heroísmo masculino. Então, o que a mulher deve ao homem é aquilo que ela é o protótipo daquilo que ela deve a Jesus em adoração. Como ao Senhor, na minha leitura, coloca a mulher numa situação muito mais confortável diante da submissão se ela for uma verdadeira cristã. Então, como ao Senhor, faz eu concluir que a relação da mulher com o homem é de reverência. Por isso eu falo, mulher, adore o seu marido, porque de maneira semântica, ou no próprio dicionário, a adoração, que é a palavra proposital para confrontar você, é a mesma coisa da palavra reverência ou mansidão interior, mansidão de espírito. O mais interessante é que os meninos do absorvente, como Iago Martins, usam o texto de Efésios 5 para dizer que o homem deve à mulher sacrifício como Cristo fez pela igreja. Então a hermenêutica deles quer que o homem morra pela mulher, mas não quer que a mulher adore o homem. Mas aqui ninguém é imbecil, né? Todo mundo é pastor e teólogo, então recomendo os senhores mesmo estudar teologia, buscar as línguas originais, que é, sabemos, de maneira textual, teológica e hermenêutica, que a recomendação do apóstolo Paulo não é que o homem morra, literalmente, pela mulher.
Assim como nós concluímos que o homem não tem que morrer literalmente pela mulher, sabemos que a mulher não tem que adorar ao homem literalmente. A gente está fazendo uso de figuras de linguagem, assim como o próprio apóstolo Paulo usou. No final de Efésios 5, ele diz: isso que eu estou falando sobre homem e mulher é algo muito mais profundo e eu me refiro a Cristo e à igreja. Mas Iago Martins, ele arrancou os culhões, deu para as mulheres, deu para o feminismo, e ele se ofende quando homens posicionados e viris pregam o evangelho, né? Então, nosso compromisso não é com a ofensa do menino do absorvente, Felipe Neto Gospel. Então, que ele sustente a pemba. Ele defende com os garotinhos dele que homem é gentil. O homem gentil. Porque Jesus é manso e humilde. Jesus é manso e humilde, criou um inferno, vai atormentar o ímpio. Apocalipse 11:20 diz que os anjos louvavam o Senhor, dizendo: Senhor, chegou a hora de destruir os destruidores da terra. Então o manso e humilde vai destruir os destruidores da terra. O manso e humilde é cordeiro e leão, é igual pamonha, tem de sal e tem de doce. Então um homem de Deus é manso e humilde como Jesus, e viril como Jesus é. Mas o menininho Iago Martins não está pronto para esse papo, não. Para a gente finalizar esse papo de Deus Dinheiro, a gente já leu Palavras de Jesus. Eu vou ler Palavras de Paulo, 2 textos de Paulo, para a gente finalizar. O primeiro deles é 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3. É o que eu disse no início da live. Se a teologia coach está certa, o apóstolo Paulo está errado. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade. O que é ensino segundo a piedade? O ensino bíblico e teológico tem que nos levar a um estilo de vida que glorifique a Deus, que faça sentido ao reino de Deus e ao mundo. Então, ensino que não leva à piedade, um estilo de vida simples, humilde e servil para a glória de Deus, não é uma verdadeira teologia. Verso 4. É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras. A Bíblia não é a palavra de Deus. Agora não precisamos da igreja galpão, vamos batizar pessoas, fazer quartéis generais. E a Bíblia não é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus. Recebemos uma revelação fresca. Tudo isso é conversa ladainha que Paulo já relatou. Contendas de palavras, dos quais nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Olha só, o problema é antigo, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar depois dele. Esse é o bichão. Ficou bilionário. E pode morrer semana que vem sem fazer falta. Por isso que eu falei, gente embriagada por causa do sucesso financeiro é gente embriagada igual unção. Unção e dinheiro embriaga demais. Mas Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, diz que pessoas disseram que curaram os enfermos e expulsaram demônios. Isso é o problema de ter uma unção desacompanhada e uma prosperidade desacompanhada. Você pode fluir numa verdade do reino de Deus sem estar pertencendo ao reino de Deus, porque ser usado não é a mesma coisa de ser aprovado. O único valor que o jumento que levou Jesus para entrar em Jerusalém tem é o momento do protagonismo. A gente só lembra desse jumento porque Jesus subiu nele. Mas depois que Jesus desceu do jumento, o jumento perdeu seu protagonismo. Então baixa a bola, seu melhor ângulo, e a única coisa que presta em você é Jesus, é o Espírito Santo, é a unção do Espírito Santo. A gente só é o jumento levando o rei para a cidade santa.
Não é sobre nós. Não é sobre nós. É sobre Jesus. Não é sobre você. Não é sobre sua capacidade. É sobre Jesus. E tudo que você é e tudo que você faz tem que apontar para Jesus. Verso 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Irmão, você tem que decidir. Ou você fica com Pablo Marçal ou com Paulo. Paulo escreveu 70% do Novo Testamento. O Pablo está vendendo o curso para destravar você. Você tem que decidir. Ou um está certo ou o outro está certo. Paulo, o escritor de 70% do Novo Testamento, disse: tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Se Deus tem planos de prosperidade para a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas a ordem apostólica é: tem sustento? Tenho. Tem vestimenta? Tenho. Esteja contente. Irmão, se você não agradece pelo que tem, você não é apto para escalonar. Então tá todo mundo querendo novos estágios de fé sem agradecer o pão com ovo. Tem crescimento no reino de Deus, gente. E ninguém tá falando contra isso, não. Mas a gente está falando de contentamento por eternidade. Quando eu comprei o carro dos meus sonhos e o carro da minha vida, 3 minutos depois de entrar nele eu estava arrependido. Sabe por quê? Porque eu sou um homem ferido pela eternidade. Eu sou um homem que espera novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Estou esperando a nova Jerusalém. Nada, por melhor que seja, irmão, nesse mundo. E eu quero viver muito bem nesse mundo. Mas nada, por melhor que seja nesse mundo, pode ser comparada à glória a ser revelada na cidade de Deus. Então, assim, como eu posso? Por que eu me arrependi? Porque eu coloquei toda minha expectativa naquele carro. Como se aquele carro fosse uma extensão de mim. E não é. Eu espero a eternidade. E por mais que eu viva coisas boas, lícitas e maravilhosas na terra, o meu coração ainda tem que estar ferido pela expectativa da eternidade. Não é apenas vida boa, é também morte segura, morte boa. Eu vivo uma vida próspera na terra para a glória de Deus, mas também eu estou próspero para a vida eterna. Se eu morrer hoje, eu morro seguro, porque eu morro acompanhado. Mas vamos continuar. Verso 9. Olha como o problema não é novo. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e nocivas, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Eu disse para vocês que o Pablo vai ficar louco muito em breve, e alguns de vocês também. Citei esse cara que abandonou a família, porque isso é sinal da loucura. O cara quer ficar rico. E ele entendeu que o bloqueio dele é a esposa e uma bebê recém-nascida de 1 mês e uma criança de 5 anos. Aí abandona a família para ser destravado pelo coach. Quer ficar rico. E Paulo disse: vai cair em concupiscência, desejo insensato e nocivo que afoga homens na ruína e na perdição. Verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O texto não diz que o problema é o dinheiro. O texto diz que o problema é o amor ao dinheiro. Jovem rico, Jesus pediu tudo. Discípulo rico, José de Arimateia, o Senhor não pediu nada. Por quê? Para o jovem rico, o dinheiro era extensão da sua identidade. Ele não sabia o que era o amor não comprado. Todo respeito, toda alta imagem, toda dignidade, todo network, todos os relacionamentos eram estabelecidos por aquilo que o jovem rico tinha e não por aquilo que ele era. O convite de Jesus é: venha viver uma jornada no qual o seu dinheiro não é o seu fundamento. Você vai ser amado quebrado. Você vai se descobrir sem nenhuma arruela no bolso. Eu vou te levar para o estilo de vida mais espetacular. Sem dinheiro nenhum. Você vai dar o maior rolê da sua vida. Sem pagar nada. Vem comigo. Para o jovem rico, o dinheiro era Deus. E para José de Arimateia, o discípulo rico, o dinheiro era um servo.
Aí Jesus não pediu nada para José de Arimateia, porque Jesus olhou para ele e disse, ele se relaciona bem com o dinheiro. Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, para nós, reformados, diz, ame a Deus e faça o que você quiser. Essa é a grande sacada. Ame a Deus e faça o que você quiser. Se Deus for amado com exclusividade na sua existência e no seu coração, você vai saber se relacionar de maneira plena e madura com qualquer coisa, sem idolatria. Você vai olhar para o dinheiro e dizer, é só dinheiro que traz felicidade. Obviamente, irmão, que é melhor chorar nas Bahamas do que chorar no seu sofá. Conversa que é essa? Prosperidade é algo bom, é algo lícito, mas está no seu coração ou ao seu serviço? E a serviço da glória de Deus e da dignidade do próximo. A sua prosperidade encurta a pobreza de alguém ou só é banal para o seu estilo de vida fútil e órfão? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tu, porém, verso 11, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Verso 17. Exorta os ricos do presente século. Deixa eu abrir esse parêntese. Se ele está falando rico nesse século, é porque ele está falando também a uma riqueza além desse século. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Pode ter hoje, amanhã não, irmão. Podemos estar vivos hoje, amanhã não. Mas coloque a esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso deleite. Que os ricos pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, observou que o apóstolo Paulo não foi anti-riqueza, ele foi a favor de uma riqueza com propósito. Porque para você repartir, você tem que ter. Esse é o lado bom da prosperidade. Tem que crescer, tem que desenvolver. Só não pode ser banal, só não pode ser fútil. Tem que estar preso a outros atributos. E a simplicidade e a adoração são os primeiros para mim. Um rico cristão precisa ser simples, humilde, servo e adorador. Se ele perder esses atributos, se ele virar o cara da Lacoste, o cara do Porsche, o cara do helicóptero, o cara da banalidade, é igual pastor. Assim, ó, deixa eu voltar ao início da live. Somos órfãos. Quando você vê que um pastor é órfão e usa o reino de Deus para prosperar de uma maneira anti-evangélica? Quando você vê o cara com um anel de ouro, um terno brilhante e um sapato mocassim ou uma fivela de uma marca, um cinto com uma fivela de uma marca qualquer. Assim, para mim é um alerta do pobre. Pobre, pobre. Olha, aquele pastor é perigoso. Por quê? Porque ele não está entendendo a verdadeira prosperidade do reino de Deus. Ele não está entendendo a prosperidade do reino de Deus. Fiquei com medo. Ô louco! O cara ternão brilhoso, sapato mocassim com a fivela de uma marca. Irmão, assim ó, ô velho do céu. Cinto é só para segurar a calça, irmão. Quando eu vejo alguém assim ó, com um cinto, com Dolce & Gabbana, uma sigla, um negócio, eu fico com uma vergonha alheia assim ó. Meu Deus, eu quero enterrar minha cara. O alerta de pobreza máxima. Por quê, irmão? Quem é próspero é uma questão de identidade, irmão. É uma questão interna. Não é uma questão externa. Que loucura, irmão. Que loucura, que loucura, que loucura. Eu fujo. Eu olho assim e falo, Deus me livre e guarde. O próprio Tiago Brunet, que muito da abordagem dele eu acho bem saudável. Eu só acho que ele é acovardado em tomar posições, para deixar claro algumas coisas, né? Ele se relaciona com pessoas que maculam o evangelho, mas eu não vejo ele um maculador do evangelho. Tem coisas que eu discordo, mas algumas coisas
eu acho bem saudável, assim, na perspectiva dele, na aplicação dele como coach no Evangelho, eu gosto bastante. Principalmente um livro que ele escreveu sobre dinheiro, eu li, recomendo, só eu esqueci o título do livro, mas eu achei muito bacana. E nesse livro, o Thiago Brunet aborda que ele mentoreou um cara que fazia questão de, em todas as sessões de coach que ele fazia, deixar evidente a fivela do calçado, a fivela do sapato. Aí ele percebeu ali um problema, né? E, cara, por que toda vez que você senta diante de mim, você senta numa posição que eu tenho que ver a marca do seu sapato? Aí quando o Thiago Brunet fui ver, meu amigo, o cara tinha uma coleção milionária de sapato. Pior que mulher, sabe? E, cara, o Thiago Brunet entrou nesse vácuo aí. E o cara começou a chorar. Olha só, o cara prosperou, enriqueceu, empreendedor, empresário. É lícita a prosperidade do cara, mas o cara é reagente, ele é o falso próspero, sabe? Porque ele acha que prosperidade agora é ostentar o que ele nunca teve. Aí ele começou a chorar dizendo, cara, é porque na infância eu não tive tênis para ir para a escola e eu sofria bullying dos meus amigos. Dinheiro Emocional, do Thiago Brunet. Eu acho um livro sensacional. Tenho ressalvas, mas eu acho ele bem equilibrado, bem maduro. Não chega ao nível do que os outros coaches estão fazendo, não. Dinheiro Emocional é um livrão, muito bom. Então, olha só. Quando eu digo que ostentação é orfandade, porque quando você prospera, você não quer provar para ninguém, você quer usufruir e servir. Agora, se eu tenho que comprar um bem para que por meio do bem eu me apresente ao outro, seja amado, respeitado pelo outro, tô bloqueado ainda, tô órfão ainda, tô vazio ainda, sabe? E pra gente encerrar por hoje, eu quero ler um texto do apóstolo Paulo. Eu fico com o apóstolo Paulo, irmão. Eu não fico com os coach, não. Eu fico com o apóstolo Paulo. Tô mais seguro. 2 textos aqui do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Capítulo 4, desculpa. Capítulo 4, a partir do verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. Então, se a vida é só prosperidade, o apóstolo Paulo está errado e a Bíblia não é a palavra de Deus. Em tudo somos atribulados. Vamos sofrer. Podemos morrer semana que vem. Esse negócio, eu tenho uma palavra de Deus para você, tudo vai ficar bem. Não. Tudo pode ficar mal. Semana que vem você pode morrer. Mas mesmo morrendo você está bem. Porque a morte é a garantia da sua verdadeira vida. Você vai para a glória, você vai encontrar o Senhor. Então, mesmo tudo mal, tudo está bem, porque você tem dono, você tem pai, você tem criador, você tem redentor. Então não tem esse papo que porque você é crente, você não vai sofrer. Mentira, vai sofrer. Mas o seu sofrimento é classudo, o seu sofrimento é nobre, porque o seu sofrimento está acompanhado. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Olha só, gente. O apóstolo Paulo vai falar de uma realidade exterior e uma realidade interior. Interior, o que está acontecendo em minha comunhão com Deus. Exteriormente, o que está acontecendo além das minhas capacidades. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, exteriormente, porém não desanimados, interiormente. Perseguidos, exteriormente, porém não desamparados, interiormente. Abatidos exteriormente, porém não destruídos interiormente,
levando sempre no corpo a morte de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós opera a morte e em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante em ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aí o pau quebra aqui no 6, hein? Capítulo 6, verso 4, ele diz: pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo. Contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os vossos lábios e alarga-se o vosso coração. Aqui mesmo, aos Coríntios, ele diz: chegamos a nos sentir o lixo do mundo e a escória de todos, como se Deus tivesse nos colocado em último lugar. Dá para você um negócio desse? Então, ou a teologia do coach está certo, ou o apóstolo Paulo está certo. O que me chama a atenção, para eu encerrar aqui com você: pobres enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. É o que eu falei para você, o por enquanto. Pobre, mas enriquecendo a muitos, nada tendo e possuindo tudo, é justamente o não ter momentâneo e o ter que glorifica. Pobre, mas enriquecendo. Então, a minha fase não é uma fase definitiva, porém o meu propósito conectado à soberania de Deus faz eu frutificar para que, mesmo que ainda não tenha transbordado para mim, esteja transbordando através de mim. Nada tendo, mas possuindo tudo. Então, tudo aquilo que eu almejo, que esteja de acordo com a vontade de Deus, ou que eu desejo, mesmo não estando ainda ao meu alcance, eu possuo tudo porque eu estou conectado, irmão, com a oração do Pai Nosso, seja feita na terra como é no céu. Porém, o meu único pedido a vocês é que vocês não percam a mão, que vocês busquem tudo que é lícito. Eu mesmo quero a restituição de tudo que Adão me roubou. Eu quero ser o melhor homem do meu país. E lutarei. Eu fiz uma promessa para Deus, que nos próximos 30 anos, só me faltam 23 anos. Já se passaram 7. E há 7 anos atrás você não me conhecia. Se me conhece hoje, é porque essa promessa que eu fiz, ela está em desenvolvimento. Então, eu prometi ao Senhor que eu daria parte do meu país a Ele. Então, para isso eu preciso desenvolver, crescer. O sofrimento que eu estava passando há 7 anos não é o mesmo hoje. Há 7 anos eu estava com outra esfera de sofrimento, né, que vocês vão chamar de escassez.
Hoje, a minha escassez é para manter um ecossistema que evoluiu, que cresceu e por aí vai. Então, não é nada anti-crescimento, não é nada contra a prosperidade, não é nada em favor da pobreza. É o entendimento que a luta de vocês não pode estar desacompanhada. A luta por crescimento, a luta por prosperidade, ela não pode ser fútil, ela tem que ser útil. Então, eu quero crescer, estou crescendo e vou crescer para me tornar o melhor homem do meu país. E o melhor homem do meu país não é o general que manda, é o servo que santifica. A piedade, a espiritualidade, o caráter, a prosperidade, o casamento, tudo que norteia a minha existência vai se tornar útil para santificar o país. O meu lema é: Jesus não quer que a gente transforme o mundo. Seria algo até antibíblico. Para ele retornar tem que piorar. Porém, eu posso transformar um mundo por vez, que é o mundo de alguém. Então, busque uma prosperidade que faça sentido eterno, que não envolva teu ego, que você ache o grandão. Então, quando eu digo que eu quero ser o melhor homem do meu país, se eu me tornar o melhor homem do meu país, eu tenho que estar falando como o apóstolo Paulo. Eu tenho plena convicção que o Senhor se manifestou para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se eu crescer, eu tenho que dizer: ai de mim. Ai de mim, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, que o seu crescimento seja banhado de santidade. Seja o maior, seja o melhor. Mas quem é o maior e quem é o melhor não diz: eu sou o maior vendedor desse país, eu sou o maior professor desse país, eu sou o melhor pastor desse país, eu sou o melhor... Não. Quem é o melhor é aquele que obedece o que Jesus disse. Quando você entrar num ambiente, não sente nas primeiras cadeiras. Porque o anfitrião pode ter preparado aquele lugar para outro. Não louve a si mesmo. Quando você entrar num lugar, sente nas últimas fileiras, para que o anfitrião te chame e te louve. Quem é o maior não diz que é o maior. Quem é o melhor não diz que é o melhor. Isso aqui não é uma falsa modéstia. Isso aqui é entender que o seu melhor não tem fonte em você. O seu melhor e o fato de você se tornar o maior, o melhor, o mais frutífero, o mais funcional, é você entender na questão da criação, que é da redenção, consumação, que não tem fonte em você. É ai de mim. Irmão, todo dia eu cheiro os meus filhos. Os meus filhos têm cheiro da graça de Deus. Todo dia que eu comer um pão, tomar uma ceia, tomar um café, meu coração teme e treme. Quanto mais eu crescer, mais eu serei réu diante do tribunal de Deus. Sabe qual é o meu medo de vocês? E essa busca megalomaníaca é que vocês não entenderam que quanto mais vocês crescerem, mais vocês estão debaixo de juízo de Deus. Uma coisa é o Senhor te convencer a descer do primeiro andar e se arrepender. Outra coisa é Deus te julgar de uma maneira que vai te dar o crescimento, que vai te levar ao 50º andar e você cair de lá. Então se renda hoje, que você é o melhor, mas o seu melhor não nasce em você, que você é nada, você é esterco. Existem estudos científicos que todos os atributos achados no solo são achados na matéria humana. Você não é nada, você não é nada. Já foi no IML, já viu uma autópsia, vê como o ser humano é o ser mais podre e fedorento da existência. Nem os animais fedem tanto como os seres humanos quando morrem. Eu não sou nada, você não é nada. E tudo aquilo que há de bom em você, por você e através de você é graça de Deus, favor de Deus, e você está debaixo de juízo. Quanto mais você crescer, você está sendo julgado por Deus. Deixa eu encerrar com algo que o Senhor me falou há anos atrás. Tem pastor em Brasília que tem um salário de R$280 mil.
Perguntaram para mim se eu achava que era algo errado. Eu falei, depende. Porque eu acho que para esse pastor ter um salário de 280 mil, essa igreja tem no mínimo 5 milhões por mês. Eu falei, eu queria como pastor um salário de 10 milhões, mas eu tenho plena ciência que eu e o diabo não moraríamos na mesma cidade, ou eu ou o diabo, ok? Se eu estou assustando o diabo com aquilo que eu estou construindo hoje, imagina se eu tivesse um salário mensal como pastor de 280 mil. Aí eu descobri que é de fato uma receita milionária que essa igreja tem. Porém, essa igreja é socialmente inútil aqui em Brasília. Ela tem o poder de transformar a cidade e ela não transforma a cidade. Aí um dia eu fui para Deus dizendo, Senhor, como pode ter igrejas milionárias, como pode ter pastores com salário de 100 mil, 280 mil, e tem pastor que não tem dinheiro para pagar o aluguel de uma salinha que ele está fazendo à igreja? Eu orando a Deus, e Deus falou nitidamente ao meu coração, todos vocês como pastores, quando começam, são adoradores. Vocês me amam, vocês me adoram, vocês me servem, vocês não disputam placa de igreja, vocês ajudam outras igrejas e outros pastores, é o primeiro amor. Vocês semearam tudo quando vocês começaram, ok? Todo aquele que semeia, colhe, a Bíblia diz. O homem não pode zombar de Deus, ele vai colher o que ele planta. Gálatas capítulo 6. Se você semeia trabalho, o trabalho vai te recompensar. Se você investe, se você empreende, se você estuda, há uma recompensa para todo princípio. Você vai crescer. Olha o que o Senhor disse para mim. Todo pastor tem um momento certo, filho, de prosperar. Todo pastor grande, um dia foi um pastor pequeno. Mas foi um pastor servo, foi um adorador. Foi simples. E lançou as verdadeiras sementes. Na hora da colheita, que é inevitável, a colheita é inevitável. Porém, ela pode vir agora acompanhada de juízo, filho. Por quê? No momento que vocês deveriam se manter na simplicidade, continuar no primeiro amor, a fazer o que vocês faziam há 20 anos atrás, quando vocês semearam em simplicidade, vocês me traem. No momento que eu prospero a semente de vocês e vocês se tornam pastores e igrejas milionárias, e agora era a hora de vocês abençoarem a cidade, ao ponto de tornar o meu nome famoso, vocês me traem. Vocês, no momento do crescimento, abandonam a constância do serviço, da adoração e da simplicidade. Então, tudo o que eu queria falar sobre o Deus Dinheiro era isso. Busque o dinheiro, cresça, empreenda, estude, invista e, de fato, Deus é o teu Pai e tem planos de paz e não de mal para nos dar o fim que o nosso coração deseja. Porém, se essa prosperidade não vier junto com outros atributos, você vai perecer. Obrigado, Flor. Falou sobre Salomão. Obrigado, eu esqueci disso. Rei Davi é o pai de Rei Salomão. Rei Davi foi homicida, adúltero, adulterou e antes de adulterar teve que matar o marido da esposa. E é um homem segundo o coração de Deus. Salomão, você acha que foi um homem espetacular, né? Por causa da sabedoria. Mas como você não lê Bíblia, nem estuda teologia, Salomão se desviou no final da vida. Salomão, por causa do amor às suas mulheres, está escrito na Bíblia, ele desviou-se o coração de Deus. E ele deixou que essas mulheres estrangeiras, pagãs, não hebreias, não aliançadas com o Senhor, erguessem templos em Israel. Ao ponto que Salomão deixou que uma das suas mulheres construísse um templo a Moloque no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, do relato do processo de crucificação do nosso Senhor. Nesse monte, Salomão deixou uma das suas mulheres construir um templo a Moloque. Se você não conhece o deus Moloque, Moloque é a divindade pagã que é adorada por meio da morte de crianças. Salomão deixou e talvez tenha participado de cultos a Moloque com morte de criança, com sacrifício
de criança. Aí no final das contas eu pergunto a você, o que sobrou? Salomão, como o homem mais próspero da existência humana, os estudantes de prosperidade afirmam que a riqueza de Salomão hoje valeria 30 trilhões de dólares. Os homens maiores do mundo hoje são bilionários, não chegam a 1 trilhão, os mais ricos. Salomão hoje valeria 30 trilhões de dólares. E foi um dos homens mais... Salomão é considerado o homem mais próspero da história da humanidade. Eu pergunto para você, no fim da vida, o que vale a pena? Ser próspero, no sentido da riqueza, ou ser um adorador? Sabe o que Deus falou para Salomão quando visitou ele a segunda vez? Israel, meu povo, não vai perecer porque eu amo o teu pai. Isso é riqueza. Isso é prosperidade. Deus dizendo para Salomão, olha, o teu pai matou um homem para adulterar. Mas o amor dele por mim estocou graça para eu não destruir Israel por causa da sua blasfêmia. O que vale, irmão? Fala para mim aí. No final da vida, diante da possibilidade da segunda vida e da segunda morte, o que vale? Ser um milionário, um bilionário ou um adorador? Mas hoje você tem a oportunidade de ser um empresário, um empreendedor, um profissional, um político, um pastor, um milionário, um bilionário, um trilionário e adorador. É possível crescer e permanecer. O desafio aqui não é abraçar a teologia da pobreza. O desafio aqui é crescer e permanecer em adoração, serviço e simplicidade. E era isso que eu tinha a compartilhar com os irmãos. Entreguei tudo a minha alma aqui nessas 2 horas. E espero que sobre o assunto prosperidade vocês nunca mais tenham dúvida sobre o meu pensamento sobre essa questão, tá bom? Eu quero ser como Davi, rei, próspero, porém amigo e adorador. Eu não quero ser como Salomão, que pediu sabedoria e não permaneceu em adoração, serviço e simplicidade. Um beijo, amo vocês, tamo junto. Mandei os códigos aí do desbloqueio, hein? Desbloqueou? Não precisa pagar os 10 mil para desbloquear, tá bom? Deus abençoe. Tamo junto. Beijão, gente. Valeu.